Sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Danton Corrêa, que é médico cirurgião oncológico e do aparelho digestivo. Danton, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Danton, não é incomum hoje as pessoas sentirem desconfortos gástricos, azia, gastrite e se medicarem, fazerem uso da automedicação. Mas muitas vezes por trás desses sintomas podem ter doenças ou uma doença bem grave que é o câncer de estômago. Conta pra gente exatamente o que é câncer de estômago. Sim, é exatamente isso que você falou, né? O câncer de estômago, ele numa fase inicial, ele pode não apresentar nenhum sintoma diferente de uma gastrite e a pessoa se automedicar. Né? O câncer de estômago, ele é um crescimento anormal, né? Que surge no estômago, células se proliferam ali de uma forma anormal, normalmente formam úlceras, né? Na parede do estômago. E essas úlceras elas vão se estendendo pela parede, pode inclusive infiltrar outros órgãos em volta, desprender células dali para outras partes do corpo, né, as chamadas metástases. E numa fase inicial, antes que isso aconteça, a pessoa pode sentir simplesmente um leve desconforto. Então, e quais são os principais sinais e sintomas que a população deve ficar alerta em relação ao câncer de estômago? Bom, a primeira coisa é em relação à idade, né? A pessoa que sente uma azia, uma queimação e está nessa faixa de 20, 25 anos de idade, provavelmente vai se tratar de refluxo, gastrite, realmente, né? Agora, a partir de 50 anos de idade, o câncer de estômago ele começa a ficar mais frequente. Então, nessa idade, mesmo sintomas leves, a gente não deve ignorar. Agora, sintomas que são mais intensos, né? Seriam vômitos repetidos, principalmente se com sangue, perda de peso sem explicação, anemia sem explicação, se a pessoa come um pouquinho já se sente cheia, ou até presença de sangue nas fezes ou fezes enegrecidas. Existe algum fator de risco importante para o câncer de estômago hoje? Existem vários, na verdade, né? A maior parte dos fatores de risco são relacionados à dieta, né? Por exemplo, né, no Japão, Japão, China, Coreia, né, os países asiáticos têm uma incidência de câncer de estômago bem maior do que aqui no Ocidente, né? Quando eles se mudam lá da Ásia para os Estados Unidos, por exemplo, eles param de ter câncer de estômago e começam a ter câncer de intestino, mostrando que a relação com o tipo de alimento que se come é bem nítida, né? Isso tem a ver, assim, com alimentos salgados em excesso, embutidos. Por exemplo, né, na época que surgiu a refrigeração, quando os alimentos pararam de ser conservados em sal, né, a incidência de câncer de estômago despencou. Então, tem a ver com esse tipo de alimentação. Outro fator de risco é a presença dessa bactéria, né, que frequentemente está presente no estômago, o Helicobacter pylori. Ela provoca uma inflamação crônica e que também predispõe ao câncer de estômago. E tem os fatores hereditários também. Então, o histórico familiar é importante quando a gente avalia um paciente com sintomas gástricos? Ele é importante, sim, né? Tem várias síndromes hereditárias que estão associadas ao câncer de estômago. Para a gente suspeitar que a pessoa herdou a doença, né, da família, a gente tem que ter pelo menos 3 casos na família, sendo um paciente parente de primeiro grau do outro, sem saltar a geração, ou 2 pacientes, sendo um numa idade jovem, abaixo de 40 anos de idade. Aí, se a gente identifica esse padrão de hereditariedade, né, aí a gente tem que investigar mutações genéticas específicas. A mais comum é uma mutação no gene que chama CDH1, né, que é um gene que está mutado nas famílias de câncer gástrico hereditário, e que se a pessoa herda esse gene, ela tem uma chance de desenvolver câncer de 80% ao decorrer da vida. Então, como é feito o diagnóstico do câncer de estômago hoje? O diagnóstico ele é feito através de endoscopia digestiva alta, né? Esse exame onde um tubo entra pela boca, examina o esôfago, o estômago e o duodeno. E o médico, então, ele visualiza a lesão, né? Normalmente uma úlcera, como eu já estava falando, e ali naquela região ele tira um pedacinho, ele faz uma biópsia. Aí isso vai para o patologista examina no microscópio e consegue dizer se é câncer ou não. Existe uma frequência que a população deve fazer endoscopia? Então, diferente da colonoscopia, que a gente tem uma frequência, né, para prevenção de câncer de intestino, que a gente recomenda que se faça uma a cada 5 anos, a endoscopia aqui no Brasil não existe essa recomendação, né? Ela deve ser feita ou em populações de risco
ou se a pessoa tem sintomas persistentes. O que seria essa população de risco, né? Essas que a gente já conversou aqui, quem tem casos na família, né, que se suspeite de uma hereditariedade, e tem algumas outras doenças que predispõem, tipo gastrite crônica atrófica, né, que é um tipo específico de gastrite que predispõe, esses pacientes têm que ficar em acompanhamento daí a cada 2 anos. Então, fiz o diagnóstico de câncer de estômago. Como é a jornada de tratamento desses pacientes? Então, no momento que o paciente tem o diagnóstico, ele fez uma biópsia e comprovou que ele tem um câncer, então vai depender de quão avançada a doença é, né? Então, tem alguns casos que ela é muito superficial, invadindo apenas as primeiras camadas da parede do estômago, que até por endoscopia mesmo é possível de tratar. Quando ele atinge camadas mais profundas, normalmente vai requerer uma cirurgia e possivelmente tratamento quimioterápico também, né? Então, hoje, a maior parte dos casos que a gente faz diagnóstico são casos já numa fase intermediária, né? Não são nem iniciais e nem muito avançados. E esses casos intermediários, na imensa maioria das vezes, a gente começa o tratamento com quimioterapia e opera depois. Essa cirurgia, ela remove, dependendo da localização do tumor no estômago, ou a gente remove uma parte do estômago ou até o estômago inteiro. Uma pergunta que é comum entre os pacientes é: câncer de estômago tem cura? Câncer de estômago tem cura, né? Dependendo da fase em que ele é descoberto. Tem pacientes que descobrem numa fase mais avançada que não, a gente só consegue prolongar a vida. Mas sim, é descoberto numa fase inicial, intermediária, o paciente tem possibilidade de ficar curado. Então, qual é o papel da imunoterapia hoje nesse contexto do câncer de estômago? Então, a imunoterapia ela vem sendo utilizada numa série de tumores, né? No câncer de estômago, inclusive. E normalmente ela funciona melhor em quem tem uma alteração genética específica, né? Mas não necessariamente a gente precisa dessa alteração para testar a medicação, né? Ela normalmente ela é utilizada em pacientes que têm doença mais avançada, né? Nesses casos de estadio inicial e estadio intermediário, que vão fazer quimioterapia e cirurgia, a gente não usa, mas para quem já tem doença avançada, doença em fígado e pulmão, a imunoterapia ela tem um papel importante e quando o paciente responde, a resposta é muito boa. O que os pacientes podem fazer no dia a dia para diminuir o risco do câncer de estômago? Então, tem que evitar esses fatores de risco, né? Além do que eu já falei, da alimentação, desses alimentos ricos em sal, defumados, embutidos. Também álcool e cigarro tem a ver, né? Então, a pessoa deve evitar de fumar e beber, como a imensa maioria das neoplasias também. E tratar a bactéria em quem tem a bactéria. E a ingestão de frutas e vegetais também faz parte da prevenção, principalmente frutas cítricas. Evitar a automedicação é importante. Eu acho que assim, numa fase inicial, né, a pessoa tratar por um período breve, eu não vejo o maior problema. O problema é a pessoa persistir naquilo. Ela vê que o sintoma não está melhorando, ela continua tomando, achando que aquilo, né, em algum momento vai resolver, né? Principalmente a partir dessa idade, de 50 anos de idade, a pessoa não deve ficar se automedicando, não. Então, a gente está chegando no final do podcast. Eu já queria agradecer você por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é o câncer de estômago. Tá legal, Marcelo. Eu queria falar para você que a sua saúde é o seu bem mais importante, né? Isso é a coisa mais importante que você tem, é a sua saúde. E eu, como médico, posso dizer, muitos médicos fazem diagnósticos tardios de doenças graves porque naquela correria do trabalho acaba, não, quando isso aqui, quem sabe isso melhora, quem sabe um dia isso aqui, né, vai passando. E ignora esses sintomas iniciais, né? E quando a pessoa procura ajuda, já está numa fase mais adiantada da doença e se torna mais difícil de tratar. Então, se você tem mais de 50 anos de idade, tem queixas gástricas persistentes, mesmo que lembre só uma gastrite, você deve procurar um médico e possivelmente fazer uma endoscopia digestiva alta. Se na sua família você tem casos de câncer de estômago, né? Pelo menos 2, sendo parente de primeiro grau um do outro, né? E principalmente se um desses pacientes for jovem, você deve fazer uma investigação com um geneticista para ver se você herdou uma mutação que predispõe você a câncer de estômago. O câncer de estômago é uma doença tratável, caso você tenha esse diagnóstico, você pode ficar curado, mas você precisa buscar ajuda. Então, a gente está aqui para ajudar e o médico da sua confiança também está aí para lhe ajudar, busque a ajuda dele.
Então, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado. Obrigado, Marcelo.